100 anos atrás, o Brasil era uma nação à beira de grandes mudanças. Corria o ano de 1923, e os ecos da Primeira Guerra Mundial ainda ressoavam pelo mundo. O Brasil, tendo desempenhado um papel discreto no conflito, encontrava-se em um período de relativa paz e modernização crescente. Cidades vibrantes como Rio de Janeiro e São Paulo experimentavam um crescimento acelerado, mesclando influências tradicionais e modernas. A população brasileira em 1923 era um mosaico de etnias e culturas. Imigrantes da Europa, Ásia e outras partes da América do Sul haviam chegado em ondas nas décadas anteriores, contribuindo para a construção da identidade nacional e para o desenvolvimento econômico. No entanto, apesar da chegada de novos costumes, a vida no Brasil ainda era profundamente enraizada em seu passado colonial português. O cenário político era marcado por oligarquias e por uma crescente classe trabalhadora urbana. Em meio a incertezas econômicas, um sentimento de identidade nacional tomava forma, impulsionado por movimentos artísticos como o modernismo. Junte-se a nós nesta jornada fascinante pelos detalhes da vida cotidiana no Brasil de um século atrás. O ano de 1923 pintava um quadro de contrastes na vida cotidiana do brasileiro. O ritmo da vida variava muito entre as cidades agitadas e o sossego do campo. Nas cidades, a chegada da eletricidade trazia uma mudança gradual nas rotinas. Luzes elétricas iluminavam casas e ruas, substituindo lampiões a gás e velas. Os bondes elétricos proporcionavam um meio de transporte mais rápido e eficiente, transformando a paisagem urbana. Para a maioria dos brasileiros que viviam em áreas rurais, a vida continuava em um ritmo mais lento, ditado pelos ciclos da natureza e da agricultura. O dia começava antes do nascer do sol, com as famílias cuidando de suas plantações ou do gado. Os métodos tradicionais de cultivo ainda prevaleciam, dependendo fortemente do trabalho manual e da força animal. A família desempenhava um papel central na sociedade brasileira, com várias gerações frequentemente vivendo juntas sob o mesmo teto. A religião, principalmente o catolicismo, exercia forte influência sobre os valores e crenças das pessoas. A missa dominical era um evento social importante, reunindo as comunidades. O início da década de 1920 testemunhou uma justaposição fascinante de meios de transporte no Brasil. Nas cidades movimentadas, o ronco do motor lentamente substituía o som das patas dos cavalos nas ruas de paralelepípedos. Os automóveis, embora ainda fossem um luxo acessível apenas à elite, tornavam-se uma visão cada vez mais comum, especialmente em centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. O Ford modelo T, com seu preço acessível e produção em massa, desempenhou um papel significativo na popularização dos automóveis no Brasil. Apesar do fascínio pelo automóvel, as charretes puxadas por cavalos continuavam sendo um meio de transporte onipresente, principalmente para as classes média e trabalhadora. Nas áreas rurais, onde as estradas eram frequentemente não pavimentadas e inadequadas para automóveis, cavalos e bois continuavam sendo os principais meios de transporte. Os trens, que haviam sido introduzidos no Brasil em meados do século XIX, continuaram a desempenhar um papel vital na conexão de regiões distantes e na facilitação do comércio. O transporte aquático, utilizando a vasta rede fluvial do Brasil, continuou sendo crucial, especialmente na região amazônica. Os barcos a vapor navegavam pelo rio Amazonas e seus afluentes, transportando passageiros, mercadorias e conectando comunidades remotas ao mundo exterior. A década de 1920 trouxe uma onda de mudanças para o mundo da moda, e o Brasil não foi exceção. A década testemunhou uma mudança em relação às silhuetas apertadas e espartilhadas da era anterior para roupas mais soltas e confortáveis, refletindo as mudanças nos papéis das mulheres na sociedade. As tendências da moda europeia, particularmente as de Paris, tiveram uma forte influência na moda brasileira. Para as mulheres, os vestidos eram obrigatórios,
com bainhas subindo para alturas ousadas logo abaixo do joelho. O estilo flapper, caracterizado por sua cintura baixa, caimento solto e enfeites como franjas e miçangas, tornou-se a última moda entre as jovens da moda. Os chapéus eram um acessório essencial, muitas vezes adornados com penas, flores ou outros enfeites. A moda masculina também passou por uma transformação, adotando uma silhueta mais elegante e simplificada. Os ternos, geralmente em tons neutros como cinza, marrom e azul marinho, eram o traje padrão para homens de certa posição. O terno de 3 peças, composto por paletó, colete e calças, era uma escolha popular, exalando um ar de sofisticação. Em contraste com os estilos modernos adotados pela elite urbana, as roupas tradicionais continuaram a ser usadas nas áreas rurais e entre a classe trabalhadora. A paisagem culinária do Brasil de 1923 era uma fusão deliciosa de ingredientes indígenas, tradições culinárias portuguesas e influências de outras culturas imigrantes. Os alimentos básicos variavam de acordo com a região, refletindo a geografia diversificada e a produção agrícola do país. No norte, a raiz de mandioca, também conhecida como macaxeira, era um alimento básico transformada em farinha, uma farinha grossa e também em tapioca, um amido versátil usado em diversos pratos. Arroz e feijão, uma combinação clássica que se tornou sinônimo da culinária brasileira, já era um alimento básico em muitas casas. A feijoada, um ensopado farto feito com feijão preto, vários cortes de carne de porco e, muitas vezes, carne bovina, era um prato apreciado, principalmente no Rio de Janeiro. Frutos do mar, abundantes ao longo da vasta costa brasileira, tinham destaque na culinária litorânea. Frutas, tanto nativas quanto introduzidas, eram abundantes e adicionavam uma explosão de sabor às refeições e sobremesas. A famosa cultura do café do Brasil já estava bem estabelecida com plantações de café espalhadas pela paisagem. No Brasil de 1923, a vida girava em torno dos prazeres simples do café e da conversa. Os cafés, conhecidos como botequins, eram onipresentes, servindo como centros sociais onde pessoas de todas as esferas da vida se reuniam para discutir as notícias, compartilhar histórias e se envolver em debates animados. Esses estabelecimentos eram mais do que apenas lugares para tomar um cafezinho rápido. Eles eram parte integrante do tecido social, promovendo um senso de comunidade e experiência compartilhada. O aroma de café fresco pairava no ar, convidando os transeuntes a entrar e se juntar à atmosfera agradável. Dentro dos botequins, homens de terno e chapéu se misturavam a trabalhadores com roupas simples, todos unidos pelo amor ao café e à conversa. O barulho de dominós, um passatempo popular, muitas vezes fornecia uma trilha sonora animada para as discussões animadas. Para as mulheres, os encontros sociais geralmente aconteciam em casa, sendo os chás da tarde uma tradição popular. Essas reuniões proporcionavam uma oportunidade para as mulheres socializarem, trocarem notícias e fofocas e mostrarem sua hospitalidade. As reuniões familiares eram outro aspecto importante da vida social. Na vibrante tapeçaria do Brasil de 1923, as atividades de entretenimento e lazer refletiam a paisagem cultural em evolução. O advento do cinema estava cativando o público, oferecendo um vislumbre de mundos reais e imaginários. Os cinemas, muitas vezes grandiosos e ornamentados, exibiam filmes mudos de Hollywood e da Europa, acompanhados por música ao vivo. Charlie Chaplin, com seu humor pastelão e personagens relacionáveis, era um ícone global, e seus filmes atraíam multidões também no Brasil. A música desempenhava um papel fundamental na cultura brasileira. E 1923 marcou um período de efervescência criativa. O samba, um gênero musical vibrante e ritmado com raízes nas tradições africanas, estava ganhando popularidade, principalmente no Rio de Janeiro. As escolas de samba,
organizações comunitárias dedicadas à apresentação e preservação do samba estavam surgindo, lançando as bases para as elaboradas celebrações de carnaval pelas quais o Brasil é conhecido hoje. O rádio, ainda em sua infância, estava rapidamente ganhando popularidade como forma de entretenimento e informação. As famílias se reuniam em torno de seus aparelhos de rádio, ouvindo música, notícias e radionovelas.